Sexta-feira, 2 de dezembro de 2016. TCE na TV está no ar e neste momento também é transmitido simultaneamente pelas rádios web da Corte de Contas Sergipana e da Câmara de Vereadores de Aracaju. Confira os destaques desta edição. Fiscalização e controle. Tribunal de Contas de Sergipe decide pelo bloqueio de contas da Prefeitura de Aracaju. Reconhecimento aos serviços prestados. Presidente do TCE é homenageado com medalha do Mérito Eleitoral. Contas públicas. A gente traz o balanço semanal dos processos julgados pelos conselheiros nas sessões das câmaras e do Pleno. E no quadro Entrevista, o bate-papo de hoje é com o diretor-presidente do Sergipe Previdência, José Roberto de Lima. Essas são as nossas manchetes de hoje e você acompanha a partir de agora no TCE na TV. Olá! A gente começa com a cobertura completa da semana em que o TCE de Sergipe decidiu pelo bloqueio das contas da Prefeitura de Aracaju. A decisão, tomada em sessão extraordinária, foi para garantir que a folha de pagamento dos servidores referente ao mês de outubro seja colocada em dia. Confira os detalhes na reportagem de Tamires France e Mica Neto. Em sessão extraordinária, ocorrida na última segunda-feira, o conselheiro Ulisses Andrade, do Tribunal de Contas de Sergipe, votou pelo bloqueio das contas da Prefeitura de Aracaju. Ele apresentou os seguintes dados. A receita mensal da Prefeitura é de aproximadamente 130 milhões de reais, enquanto a folha de pagamento é de apenas 45 milhões. E disse que não se sabe para onde está indo os 70 milhões dos recursos, já que tem servidores das áreas da saúde e da educação com salários atrasados desde o mês de outubro. Se a folha é 45 milhões, se você imaginar que pode chegar a 70 com encargos sociais, ainda tem 70 milhões de sobra para pagar fornecedores. Veja, não está se pagando a folha por completo e nem pagando os servidores, aliás, os fornecedores, porque o pessoal do lixo sempre está tendo problema, porque eles não recebem. O pessoal nos postos de saúde também problemas, porque os servidores dos serviços básicos também não recebem, tá? Lixo não recebe, o pessoal do transporte, né? O pessoal do transporte escolar, o pessoal está falando que está suspendendo, aliás, acho que já suspendeu também, então não houve como não se decidir dessa forma, né? O presidente Clóvis Barbosa disse que espera que a situação se regularize. Nós esperamos que no mais breve espaço de tempo seja regularizada essa situação relativa ao mês de outubro. Vamos tomar as providências que serão necessárias para também, no mais breve espaço de tempo, o mês de novembro ser pago. No momento que for efetuado o pagamento aos servidores, aí sim será a conta desbloqueada. A situação de outros 6 municípios foi analisada durante a sessão plenária da última quinta-feira. Eles apresentaram as suas folhas, dizendo que pagou. Só que desses 8 ou 9 municípios, 2 apenas foram, a coordenadoria teve condições de analisar o pagamento. As demais não, porque há necessidade de se verificar, não é, a veracidade das informações do município. Outras 2 prefeituras tiveram contas bloqueadas após sessão plenária no TCE ontem. O conselheiro Carlos Alberto Sobral decidiu pelo bloqueio das contas da Prefeitura de São Cristóvão. São Cristóvão, infelizmente, não cumpriu a uma notificação que fez. Não pagou o Serviço Autônomo de Água e Esgoto, pelo menos não é do meu conhecimento até esse momento, nem pagou uma gratificação de produtividade do fisco. Isso é salário. E não pagando, seria injusto com as outras 14 prefeituras que notificadas pagaram, não determinar o bloqueio das contas. É o que foi feito, bloqueamos as contas para que se cumpra a lei, que haja o pagamento do servidor público, seja ele de que natureza for. Durante a sessão plenária, ficou decidido também o bloqueio das contas da Prefeitura de Japaratuba. A Prefeitura de Japaratuba, ela informou que pagou o salário de outubro apenas aos efetivos. Há uma decisão do tribunal que teria que ser paga a todos os funcionários. Por ele não ter apresentado
o pagamento do mês de outubro a todos os funcionários, e sim, só pagou aos efetivos, o tribunal decretou o bloqueio das contas. Além do bloqueio de contas, outra determinação do TCE que chamou a atenção da imprensa essa semana foi o pedido de suspensão de licitações da Prefeitura de Aracaju. Licitações que envolvem um parque tecnológico e sistema de BRT. Está se fazendo no último quadrimestre, que a lei não permite, que pode ter consequências na administração futura, e além disso não é razoável. Tem licitações sobre BRT, sobre parque tecnológico, tudo coisas que vão ter consequências na administração futura. Então, nós achamos que não é razoável. Além disso, foi pedido informações ao administrador para que ele informasse as razões dessas licitações e a fonte de receita, e também não responderam. Então, o tribunal entendeu, veja bem, a quarta CCI que fiscaliza propôs, eu achei que era razoável, propus ao Pleno e o Pleno deliberou nesse sentido. A seguir, a gente traz o balanço semanal dos processos julgados pelos conselheiros do TCE. E ainda, presidente Clóvis Barbosa é homenageado com a Medalha do Mérito Eleitoral. Os detalhes depois do intervalo. Não saia daí, voltamos já. Febre alta, dor nos olhos, dores e manchas pelo corpo. Cuidado, você pode estar com dengue. Ao serem observados os primeiros sintomas da doença, procure orientação médica. Não perca tempo. A forma mais grave pode matar. E lembre-se, o combate à doença começa com a prevenção. Não deixe água parada em vasos e lavanderias. Os locais são propícios para a proliferação do mosquito Aedes aegypti. Os terrenos baldios também devem ser limpos frequentemente. Todos unidos contra a dengue. Apoio, Tribunal de Contas de Sergipe. José Amado Nascimento, 100 anos. Nasceu em Aracaju em 1º de agosto de 1916 e não conheceu o pai. Cursou a Escola Técnica de Comércio e o Senac Rio de Janeiro. Diplomou-se em Ciências Jurídicas e Sociais pela Faculdade de Direito de Sergipe. Na antiga capital federal, manteve contato com o pensamento católico de Alceu Amoroso Lima. Dirigiu o jornal diocesano A Cruzada. Foi professor da Escola Técnica de Comércio e do Senac. Ensinou nas faculdades católica de Filosofia, de Ciências Econômicas e de Direito da Universidade Federal de Sergipe. Assessor do governo Lourival Batista, foi dos primeiros conselheiros do Tribunal de Contas que presidiu por 2 vezes. Pai de 5 filhos do casamento com Maria José, ícone da contabilidade, José Amado Nascimento é imortal da Academia Sergipana de Letras. Homenagem do Tribunal de Contas de Sergipe. Estamos de volta e desta vez para mostrar a cobertura completa do evento promovido pelo Tribunal Regional Eleitoral para homenagear personalidades que desenvolvem ações em prol da sociedade sergipana. Dos 11 homenageados, o presidente do TCE de Sergipe, conselheiro Clóvis Barbosa de Melo. Confira! No auditório do Tribunal Regional Eleitoral, o desembargador e também presidente da Casa, Osório de Araújo Ramos Filho, explicou que a Medalha de Mérito Eleitoral é uma forma pública de agradecer às autoridades e profissionais ali representados que contribuíram com o processo eleitoral este ano e que foram reconhecidas por trabalharem em prol da democracia. O Tribunal Regional Eleitoral, em uma sessão festiva e alegre, homenageia aqueles parceiros, aqueles colaboradores que muito têm colaborado para isso do Tribunal Regional Eleitoral, que hoje é um dos melhores tribunais regionais do país, mas se deve exatamente a isso, a colaboração de todos. E essa colaboração se reflete do quê? Se reflete do processo democrático, se reflete em eleições limpas e tranquilas, onde o eleitor pode tranquilamente exercitar o seu direito de voto e a democracia vibra exatamente com essas coisas. Entre os agraciados esteve o desembargador Roberto Eugênio de Fonseca Porto, o general do Exército Brasileiro Arthur Costa Moura. É uma emoção grande, uma honra pessoal e uma honra para o Exército Brasileiro ter o trabalho desenvolvido em parceria com o Tribunal Regional Eleitoral, ter sido um sucesso e ter permitido esse trabalho conjunto que as eleições fossem realizadas com tranquilidade, permitindo a todos os eleitores exercerem na sua plenitude o direito de voto.
11 personalidades foram homenageadas. O público formado por familiares e também por diversas autoridades elogiou a justa homenagem concedida pelo TRE. Hoje eu defendo na universidade uma posição que se eu tiver alguma virtude que seja reconhecida em vida, que estarei presente para viver a emoção do reconhecimento público. E é isso que o tribunal está fazendo. Eu dou o maior valor. E você viu uma amostragem das pessoas que foram agraciadas, são pessoas que têm uma história de vida belíssima, dedicados à causa pública. Foi homenageado também o presidente da Corte de Contas, Clóvis Barbosa de Melo, sergipano da cidade de Estância. Foi presidente da Ordem dos Advogados do Brasil em 3 mandatos, foi secretário de governo, é conselheiro do TCE desde 2009 e está como presidente da Corte, entre outros trabalhos desenvolvidos por ele como jurista. Estou muito honrado com essa medalha de um tribunal que tem prestado relevante serviço à sociedade. Eu não sei, eu tenho a impressão que o motivo para receber essa medalha foi o período que eu passei aqui, mais ou menos uns 8 anos advogando, em vários processos, vivenciando o Tribunal Eleitoral por muito tempo. Eu agradeço muitíssimo aos membros do Tribunal Regional Eleitoral que me honraram com essa medalha. Muito obrigado àqueles que colaboraram com o TRE, e o conselheiro Clóvis Barbosa de Melo é um desses parceiros muito intensos, né? E a gente então faz esse reconhecimento público de uma forma merecida. E agora você confere mais notícias que foram destaque esta semana no Tribunal de Contas de Sergipe. Vamos ao giro de informações. O Tribunal de Contas do Estado decidiu no Pleno pela expedição de medida cautelar, determinando que a Prefeitura de Santa Rosa de Lima suspenda o enquadramento de monitores e inspetores escolares no cargo de professor de educação infantil, conforme a Lei Municipal 159 de 2006. E chegou o momento do nosso programa que a gente abre espaço para a divulgação do balanço semanal dos processos julgados durante as sessões das câmaras e do Pleno. Veja! Nesta semana foram julgados 6 processos na sessão da primeira Câmara. Relatório de inspeção e aposentadorias foram os assuntos tratados. Na sessão da segunda Câmara foram julgados 44 processos, dentre autos de infração, aposentadorias e transferências para a reserva remunerada. E no Pleno, o colegiado julgou 12 processos e 6 protocolos. Na pauta, contas anuais, recursos, representações e denúncias. Todos os votos foram aprovados por unanimidade pelo colegiado e, em alguns casos, ainda cabe recurso junto ao TCE. Para saber mais detalhes dos julgamentos, é só acessar www.tce.se.gov.br e clicar no portal de serviços. Em instantes, no quadro Entrevista, o convidado da semana é o diretor-presidente do Sergipe Previdência, José Roberto de Lima. O TCE na TV volta já. Memórias. Tribunal de Contas de Sergipe. Nascido na cidade sergipana de Maruim, em 22 de outubro de 1936, o bacharel em Direito formado na primeira turma da Universidade Federal de Sergipe, Hildegardes Azevedo, foi nomeado conselheiro do TCE em novembro de 1986 pelo então governador do estado João Alves Filho, para ocupar a vaga deixada com a aposentadoria do conselheiro Carlos Alberto Barros Sampaio.
Na Corte de Contas sergipana, Hildegardes Azevedo assumiu os cargos de vice-presidente e presidente do órgão por 2 vezes. Em 2006, Hildegardes deixou o Tribunal de Contas do Estado para se aposentar. Memórias, Tribunal de Contas de Sergipe. Manuel Cabral Machado, 100 anos, nasceu em Rosário do Catete, no dia 30 de outubro de 1916. Criado em Capela, bacharelou-se em Direito na Bahia. Ocupou cargos de destaque. Foi secretário de 3 governos, deputado estadual e vice-governador. No Tribunal de Contas do Estado, marcou história como o primeiro presidente do órgão, fundado em 1970. Cabral Machado se destacou como professor e ajudou a fundar as faculdades de Ciências Econômicas, Direito, Filosofia e Serviço Social da Universidade Federal de Sergipe. Escritor e poeta, foi membro da Academia Sergipana de Letras e da Academia Brasileira de Ciências Sociais. Ele teve 6 filhos com a capelense Lurdinha. Ele considerava imprescindível para o homem as atividades religiosas e políticas. Manuel Cabral Machado morreu em 13 de janeiro de 2009, aos 92 anos. Homenagem do Tribunal de Contas de Sergipe. No quadro Entrevista desta semana, o assunto em destaque é a atual situação do sistema previdenciário de Sergipe. Uma situação preocupante que compromete investimentos na máquina pública estadual. Durante a entrevista, o diretor do Sergipe Previdência, José Roberto de Lima, falou sobre a atual situação do órgão. Acompanhe. Presidente, obrigado por essa entrevista aqui no nosso programa. Vamos definir para o servidor qual é o quadro hoje do nosso Sergipe Previdência, como é que ele está de saúde. Bem como você bem colocou, a Previdência é um assunto em moda no mundo, né? O mundo passa por uma mudança no seu perfil demográfico, né? As pessoas hoje envelhecem e vivem mais tempo, né? Só para você pensar, nos anos 70, nos anos 80, existiam 14 pessoas trabalhando para uma pessoa aposentada. Hoje nós temos 4 pessoas trabalhando para uma pessoa aposentada. Ou seja, então nós temos uma população que envelhece e obviamente se aposenta, e tem menos pessoas trabalhando para manter essa aposentadoria. Então, essa mudança no perfil demográfico no mundo, não é só no Brasil, é uma das causas da necessidade de discussão do regime de previdência. E com relação ao regime de previdência, na verdade, nós temos hoje cerca de 30 mil aposentados e pensionistas, né? Nós temos provavelmente nós temos mais aposentados e pensionistas do que funcionários na ativa, né? O que, de certa forma, gera um quadro complicado para a Previdência, porque é a colaboração dos ativos que mantém, de certa forma, a aposentadoria dos inativos, não é? E o Sergipe Previdência, na verdade, tem 2 grandes massas de beneficiários. Existem aqueles servidores que entraram no setor público a partir de 2008, que fazem parte de um fundo chamado Funprev, né? E aqueles servidores antes de 2008, que fazem parte de um fundo chamado Finanprev, né? O Finanprev é um fundo extremamente deficitário, né? O Estado aporta hoje cerca de 100 milhões por mês. Isso quer dizer que o que o Estado arrecada para pagar as aposentadorias do Finanprev, ele é insuficiente, né? E tem que aportar todo mês 100 milhões de reais, o que dá no ano um déficit de aproximadamente 1 bilhão e 200 milhões de reais. É mais do que o Estado gasta com saúde, com segurança, enfim. Então isso mostra o tamanho das dificuldades de se tratar com a Previdência. E daqueles servidores que entraram a partir de 2008, o Funprev, que é um fundo extremamente superavitário, um fundo extremamente saudável, tem um patrimônio em torno de 650 milhões, receitas em torno de 12 milhões para gastos de apenas 80 mil, porque esses servidores só vão se aposentar provavelmente a partir do final de 2020, dos anos 20, né? Então 2030, 2032, é que vai ter o boom de aposentadorias do Funprev. Agora, nós temos que lidar com todos os aposentados, né? Porque senão nós só estaríamos garantindo a aposentadoria no momento de 30 pessoas, que é o que recebem do Funprev.
mas a preocupação do governo é com a massa de aposentados e o nosso trabalho é de tentar equacionar da melhor forma possível esses dois fundos, um fundo extremamente superavitário e um fundo extremamente, e muito mais do que isso, deficitário. Com que situação, com que solução o Zé Roberto, novo presidente, assumiu agora, até brincava, recebeu agora o abacaxi, né, trabalha para fazer essa equação, para fazer este equilíbrio, uma vez que é 1 bilhão e 200 milhões de déficit por ano, né? Tende a aumentar porque tem mais uma massa de trabalhadores chegando para a aposentadoria. O senhor teme o caos nessa Previdência, presidente? Eu acho que não há a perspectiva do caos. Há um esforço enorme do governo para garantir o pagamento das aposentadorias, né? O governo editou recentemente uma lei na Assembleia que fundamentalmente tem dois aspectos. Um, permitir que os dois fundos conversem, né? E a sociedade tem que entender que numa situação essa de crise econômica, é complicado nós acharmos que a gente vai ficar com um fundo extremamente superavitário, né, sem poder conversar, sem poder se relacionar com outro fundo deficitário. Isso o que quer dizer, e aí é importante aproveitar a audiência do seu programa, que essa operação não significa nenhum prejuízo para o fundo superavitário. O governo teve um cuidado enorme de manter o mesmo patrimônio do Funprev, né? Esse é um ponto. O segundo ponto é que o governo aumentou, inclusive, a alíquota da contribuição patronal, né, para o fundo deficitário. Então, a partir de dezembro, janeiro, né, os poderes, inclusive o Poder Executivo, vai iniciar uma alíquota de contribuição maior, né, para que o impacto desse déficit diminua. Né? Nós estamos aí realizando estudos que, no linguajar do sistema previdenciário, chama-se compra de vidas, que é trazer alguns servidores, principalmente aqueles de idade mais avançada, do fundo deficitário para o fundo superavitário, sem prejuízo da sustentabilidade financeira do fundo superavitário, isso é um estudo técnico, para que a gente possa equilibrar os dois fundos. Então, provavelmente, a partir de 2017, nós vamos estar todo ano usando o que nós chamamos de comprar vidas, que é trazer as pessoas mais idosas do Finanprev para o Funprev, não é? Porque esse fundo consegue receber essa massa de pessoas que, pela idade, vão ter também um tempo de vida um pouco menor. Né? Porque, como eu falei, o Funprev ele é um fundo extremamente superavitário que só vai começar a ter desembolsos a partir de 2030. E se a reforma da Previdência, enfim, pelos parâmetros que estão se discutindo na imprensa passar, essas aposentadorias vão ocorrer ainda num período muito mais distante. Então, eu acho que nós temos aí que ter essa conversa. Um outro aspecto é que o governo está alocando para o fundo deficitário toda a receita de venda do seu patrimônio imobiliário. Então, os terrenos, enfim, imóveis que o governo tem, as receitas vão para a Previdência. Né? E é uma diferença porque em alguns estados eles colocam o patrimônio para a Previdência. Então, pega-se um prédio e coloca para a Previdência gerir. O que, na verdade, é muito mais custo do que receita. E o governo está colocando a receita da venda. Então, eu acredito que 2017 nós tenhamos um déficit menor. Agora, esse déficit só se reduz com reformas estruturais. E eu sempre tenho dito, inclusive, numa conversa muito franca com os sindicatos que frequentam o Sergipe Previdência com uma certa, muito corriqueiramente, que nós temos que discutir a diferença entre direitos e privilégios. Né? Eu acho que não dá mais para a sociedade brasileira arcar com aposentadorias que são muito cedo. Né? O Rio de Janeiro está aí, todo mundo está vendo o caos que está o estado do Rio de Janeiro, e o governador do Rio colocou que quase 70% dos funcionários do Rio se aposentam com menos de 50 anos. Ou seja, eles vão ter pelo menos mais 35, 40 anos pela frente se aposentando sem contribuição. E aí a pergunta, quem paga isso? Eu acho que nós temos que discutir, e essa discussão é uma discussão que já está na hora da sociedade brasileira discutir. Porque a dívida da Previdência é algo que é pago. Né? Não há dúvida de que há, como você falou, o problema de um caos. Não. Né? Mas as pessoas pensam no problema da Previdência quando, na verdade, o cofre do governo é um cofre só. Então, esse 1 bilhão e 200 milhões que hoje o governo aporta para garantir os aposentados e pensionistas, ele está deixando de ser colocado em outros setores.
segurança, educação, saúde, o próprio aumento de salário dos ativos. Então, nós temos que começar, de certa forma, a repensar essa discussão. Eu acho que tem que ser um debate. Essa discussão não pode vir de cima para baixo, acho que tem que ser um debate. E que cada parcela da sociedade tem que começar a entender que tem que também fazer seus sacrifícios para garantir o pagamento atual e futuro das aposentadorias. O senhor tranquiliza o servidor de que, apesar da situação de dificuldade, não se chega ao caos? Não. Esse é o servidor público do Estado de Sergipe. Tanto os aposentados como os novos servidores, né, e os atuais servidores podem ter certeza de que o governo está fazendo todo o esforço, né, inclusive para regularizar os pagamentos dentro do mês. Eu acho que e não só regularizar os pagamentos dentro do mês, garantir, certo, a solvência do sistema, ou seja, que o sistema continue pagando, certo, as aposentadorias, que são direito, porque as pessoas contribuíram para isso, agora e no futuro. Eu digo sempre para os sindicatos, para as entidades que vão no Sergipe Previdência, eu acho que o Sergipe Previdência ele tem que ser visitado, monitorado, questionado todos os dias, porque nós estamos, de certa forma, talvez com o maior patrimônio que exista, que são os recursos das pessoas para a Previdência. E nós estamos abertos, para toda a sociedade, que queira saber, que cada servidor, aonde está o recurso dele, de que forma ele está sendo utilizado, certo? Com a maior transparência possível. A transparência essa, que é uma exigência de todo o setor público, o Tribunal de Contas, e aí a conselheira Suzana Azevedo, que é a conselheira que trata do Sergipe Previdência, tem esse cuidado de levantar essas informações sempre corriqueira, procurar saber de como está a situação da Previdência em Sergipe, é uma preocupação, e aí eu digo, muito louvável da conselheira Suzana Azevedo, mas para além do Tribunal de Contas, para além dos órgãos de controle, a sociedade sergipana pode ter certeza de que os recursos da Previdência estão sendo tratados com muito cuidado, e esperar que essas discussões sobre reforma elas aconteçam talvez o mais rápido possível e da forma mais democrática e mais eficiente para a sociedade, porque o que está em jogo não é o pagamento hoje, o que está em jogo é o pagamento futuro, certo? E eu acho que está na hora da sociedade brasileira, de todos os setores, e aí sem distinção, começar também a pensar de que não dá para fazer uma reforma, não dá para fazer melhoras no sistema sem discutir até os seus próprios privilégios. Eu acho que tem que ter essa maturidade e acredito que a sociedade brasileira como um todo vai encampar essa discussão, porque, como você disse no início da entrevista, esse é o assunto da moda, porque nós já chegamos numa situação insustentável que não dá mais para manter o mesmo modelo. Então, vamos construir um novo modelo democraticamente, porque é isso que a sociedade brasileira pensa e a sergipana também, com certeza. Ok, mais uma vez, presidente. Muito obrigado, um grande abraço. E o TCE na TV de hoje fica por aqui. Mas antes, aproveito para lembrar que nosso programa segue na internet. Basta acessar www.tce.se.gov.br. Outras opções pelas rádios web da Corte de Contas Sergipana e da Câmara de Vereadores de Aracaju. Sempre nos horários de 1h30 e também às 6 da tarde. Um ótimo fim de semana, a gente volta a se ver na próxima sexta-feira e eu espero você!